Seja bem-vindo ao módulo Superando o Medo de Falar em Público. Neste módulo você vai entender perfeitamente tudo o que acontece com a sua cabeça, com seus sentimentos, o porquê que o medo de falar em público é tão prejudicial para uma pessoa, para um palestrante, para um vereador, para um prefeito. Quais são os tipos de medo? Qual que é a árvore do medo? Como é que ela funciona para que você consiga entender? E quando você entender tudo, você vai conseguir lidar melhor com todos os seus pensamentos, sentimentos e ações. Por isso, é muito importante que você fique nesse módulo, assista ele até o final, anote tudo e faça sempre a percepção sobre o que eu estou falando e sobre como você age quando você vai falar em público, quando você vai para um palanque e como que você reage. E você vai entender melhor algumas coisas sobre a sua vida e te trazendo mais força e mais capacitação para seguir em frente e ter bons resultados na política. Seja bem-vindo ao módulo Superando o Medo de Falar em Público. Neste módulo você vai entender perfeitamente tudo o que acontece com a sua cabeça, com seus sentimentos, o porquê que o medo de falar em público é tão prejudicial para uma pessoa, para um palestrante, para um vereador, para um prefeito. Quais são os tipos de medo? Qual que é a árvore do medo? Como é que ela funciona para que você consiga entender? E quando você entender tudo, você vai conseguir lidar melhor com todos os seus pensamentos, sentimentos e ações. Por isso, é muito importante que você fique nesse módulo, assista ele até o final, anote tudo e faça sempre a percepção sobre o que eu estou falando e sobre como você age quando você vai falar em público, quando você vai para um palanque e como que você reage. E você vai entender melhor algumas coisas sobre a sua vida e te trazendo mais força e mais capacitação para seguir em frente e ter bons resultados. Primeira coisa que você precisa entender sobre como falar em público e sobre os medos é quais são os tipos de medos. Existem dois primários. Primeiro, medo instintivo. O que é o medo instintivo? É quando você está numa mata fechada e você fica atento a tudo que está acontecendo. Nesse exato momento aí na sua casa, onde você está vendo essa aula, se você ouvir um barulho muito alto vindo de trás de você, o que você vai fazer? Primeira coisa é levantar e observar para ver o que está acontecendo e o que é esse barulho. Isso é instintivo, é alguma coisa que você não controla, é uma coisa que existe dentro de nós que serve para nossa sobrevivência, para fazer com que nós consigamos lidar com várias situações do cotidiano, medo de altura, medo de entrar numa mata fechada, medo de andar de carro dirigindo uma velocidade muito alta. Tudo isso é medo instintivo, que serve para te proteger, para cuidar da sua vida. O medo, ele é algo extremamente ao seu favor. Esse medo aqui, ele vai fazer com que você sobreviva e viva durante muito mais tempo. Ele está preocupado com a sua sobrevivência. Mas ele é o único medo que existe, Jonatas? Claro que não. Existe o medo psicológico. O que é o medo psicológico? O medo daquilo que não existe. Muitas vezes você vai querer realizar coisas grandes, mas você começa a ficar pensando, começa a ficar sentindo. E quanto mais você pensa, aqui é você, tá? Feliz com a sua vida. Nessa felicidade que você está com a sua vida, o seu medo psicológico começa a afetar. Então ele começa a falar, isso não vai dar certo. E quando ele começa a falar, isso não vai dar certo, você aqui começa a pensar, cara, isso realmente não vai dar certo. E começa a traçar uma situação que você vai cair. Cair da onde? Da ponte entre você atual para onde você deseja ir. Esse é o primeiro passo que você precisa entender. Esses dois formatos de medo. Medo instintivo e o medo psicológico. Agora que você já entendeu o medo instintivo e entendeu o medo psicológico, vamos agora entender você. Esse aqui é você. Quando você está aqui e você olha para o seu passado, vou escrever aqui.
você começa a notar tudo aquilo que você já fez e começa a medir a sua capacidade. Como, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de correr uma corrida de 10 quilômetros, quando você chama ela para correr uma corrida de 12 quilômetros, ela olha para o passado e fala, cara, eu já corri 10 quilômetros, para correr 12 quilômetros é barbada. Se tu chama ela para correr 5, ela fala, eu corro 10. Para correr 5, é fichinha, é tranquilo. Mas se você chama ela para algo do futuro, algo que ela ainda não fez, algo que ela ainda não conhece, algo que é extremamente novo para ela, ela começa a temer. E ela começa a temer porque aqui é o medo. E esse medo entre o eu atual para o eu desejado, ele começa a atingir através de pensamentos e sentimentos, e imaginações sobre um futuro que não existe. São hipóteses que podem vir a não existir. E como você vai saber que você pode lidar com isso? Quando você entender a árvore do medo, que é a nossa próxima aula. Agora, de onde é que surgem os medos e de onde é que vêm os medos? Os medos todos surgem da raiz, a ramificação. Mas vamos pensar, por exemplo, de uma pessoa que tem medo de aranha, certo? Então aqui ela fala, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de escorpião. Se você vê por que ela tem medo de aranha e de escorpião? Porque ela tem medo de pegar algum tipo de infecção, que é o que acontece quando esses animais picam ou mordem. Por que ela tem medo disso? Porque ela tem medo da morte. E por que ela tem medo da morte? E por que ela está andando nessa trilha com medo, sem parar de olhar para o chão, com medo de qualquer animal? Porque ela está pensando ou imaginando. E a chave de tudo, a raiz de todos os medos está na mente. Tudo está na mente. Então você precisa entender o que é real e o que é imaginário. Quando você entende o que é real do que é imaginário, fica mais fácil de você controlar os seus medos. Agora, de que forma que você consegue controlar melhor a sua mente? De uma única maneira: preparação. Quanto mais você se prepara para algo, mais fortalecida a sua mente está. E quanto mais fortalecida a sua mente, mais você controla esses medos. Então aqui está o medo de aranha, aqui está o medo de uma infecção, aqui está o medo de se machucar, aqui está o medo da morte. E você está isso porque você está imaginando coisas diferentes. Mas quando você consegue entender, eu estou com medo disso, mas eu estou preparado. Eu estou com uma bota adequada, eu estou com luva, eu estou com roupas adequadas para andar nessa trilha. Então você começa a eliminar alguns aspectos. Jonatas, quer dizer que isso vai eliminar 100% o medo? Não. O que vai fazer você eliminar 100% o medo é você controlar a sua mente e o seu pensamento. E o seu pensamento. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque você vai precisar enfrentar os seus medos na hora de subir no púlpito, na hora de falar em público. A sua mente muitas vezes vai te jogar para baixo. Você vai ficar com medo de falar em público, que é um medo de passar vergonha, de não ser aprovado, que é o mesmo medo de ser humilhado, das pessoas não confiarem, que é o mesmo medo puxando para ser uma pessoa incompetente, um fracassado, que é o seu ego. Dizem que nós, seres humanos, fazemos todas as coisas da vida pensando em dois aspectos. Um deles, a necessidade de aprovação dos outros, ou a necessidade de reprodução. Um desses dois aspectos. E o medo de falar em público, ele bate muito forte em cima da necessidade de desaprovação, de você ser desaprovado pelas pessoas, passar vergonha em público. E isso aconteceu aonde? Lá na sua infância, quando você ainda era uma criança, que precisou falar para a professora e a professora riu, os amiguinhos riram, o pai, o amiguinho que riu, e foi gerando certas configurações em sua mente. Você precisa entender quem você é e controlar os seus pensamentos, para quanto mais você controlar os seus pensamentos, mais forte vai ficar a sua mentalidade.
Uma coisa que eu te aconselho firmemente que você faça, que te ajude, é uma programação mental. É uma percepção da sua mente para que você se torne mais forte, para que você consiga de fato realizar. E eu vou te ensinar uma programação muito interessante na próxima aula. Vamos lá! Agora que você já entendeu que a raiz de todos os medos está na sua mente e que você precisa mudar o seu pensamento, eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi com o Tony Robbins sobre como você vai controlar a sua mente para que ela esteja forte, para que você possa trazer resultados fortes para a sua vida. Porque os medos surgem a partir do momento que você fica pensando coisas ruins. Você está aqui e quando você começa a pensar, você fica pensando em um futuro ruim, em um futuro mau, um futuro depressivo, um futuro que as coisas não vão acontecer e o medo começa a surgir. O medo vai te afundando cada vez mais e você vai ficando cada vez mais lá embaixo, olhando para o seu passado, olhando para os seus medos e não consegue enxergar um futuro interessante. Qual que é o jeito que você vence isso? Quando você muda o seu pensamento. Quando você consegue entender que o seu pensamento é diferente e começa a visualizar coisas maiores, coisas mais fortes, resultados e realizações maiores em sua vida e na sua política. Esse vídeo está aqui para toda vez que quando você precisar falar em público, você vir aqui, botar o play, fechar os olhos, sentar na tua cadeira e encher a sua mente dessa energia positiva, dessa energia forte, desse desejo de realizar, dessa força de colocar em prática, essa força para fazer muito mais, não por você, não pela força do seu braço, mas pelo povo, que tem esperança para que você faça muito mais. Agora que você já entendeu o seu pensamento, já entendeu como é que funciona, já conseguiu ter essa força aí, já entendeu os tipos de medo que existe e já sabe que quando você olha para o seu passado e olha para o seu futuro, talvez você não consiga ver possibilidades, mas quando você muda os seus pensamentos, a sua mentalidade, controla os seus medos raízes, para depois os pequenos medos ficarem mais fáceis de realizar. Você vai precisar partir para a ação. E a ação tem um ditado que diz o seguinte: antes feito do que perfeito, desde que não seja de qualquer jeito. Você precisa agir, e agir, quanto mais agir, melhor vai ser. Colocar em prática tudo que você está vendo aqui. Nos próximos módulos, nós vamos ver mais aprofundado os comportamentos de um super orador, um super político, aquele que encanta as pessoas e que faz com que uma multidão se encante pelo posicionamento dele. E eu acredito fielmente que com essas técnicas você vai conseguir realizar tudo aquilo que você deseja.